Graça e paz da parte de Deus, né? Bom dia a todos os amados ouvintes. Eu sou o pastor José Nilton e nesta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, baseado aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 27 e 28. A palavra de Deus nos diz que, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Meus amados, com base nesse texto, eu quero compartilhar com você sobre o seguinte tema: a necessidade de seguir Jesus. Ora, nós estamos vivendo, meus amados irmãos e amigos ouvintes, um tempo difícil, um tempo de crise espiritual, em que as pessoas tendem a seguir aquelas pessoas de mais influência. Todos nós, de alguma forma, somos influenciados por alguém. E nós vivemos em um tempo em que as pessoas seguem o homem. Aparecem hoje pessoas com diversos títulos, né? Com muitas formações, e com esses títulos e formações eles conseguem atrair seguidores. Mas nesta manhã eu quero trazer uma palavra para o seu coração, no sentido de que nos conscientizemos a cada dia que o importante para nossas vidas, o que vai fazer diferença na nossa vida, não é seguir o homem, não é seguir as pessoas mais proeminentes, as pessoas de maior influência na sociedade. Há uma grande necessidade de seguir Jesus. O texto que nós lemos, ele diz que Jesus ia passando, né, e viu, enquanto ele passava, ele viu um publicano chamado Levi. Esse homem, ele estava sentado na coleteria e Jesus disse: segue-me. E a palavra de Deus diz que aquele homem imediatamente deixou tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Ele entendeu o convite de Jesus e atendeu esse convite e logo seguiu Jesus. Lendo aqui no livro de Marcos, no capítulo 2, nos versículos 13 e 14, Marcos ele é mais amplo na sua informação. E ele diz que Jesus saiu junto do mar, saiu para junto do mar, e vinha uma numerosa multidão com ele, vinha ao seu encontro, e ele ensinava esse povo, ensinava essa multidão a palavra de Deus. E no verso 14 diz que quando ele ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, estava sentado na coleteria, e ele disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Observe aqui que Marcos, ele, diferente de Lucas, ele é um pouco mais extenso na sua informação, porque no Evangelho de Lucas diz que Jesus ia passando, apenas isso. Viu Levi, chamou e ele passou a segui-lo. Marcos, por sua vez, ele diz que Jesus ia passando e uma grande multidão ia ao seu encontro. Jesus ia ensinando a palavra de Deus. Jesus ia ensinando as verdades do reino de Deus para essas pessoas. E enquanto ele estava ensinando e ia passando por aquele lugar, ele viu Levi, o convidou para segui-lo, e Levi logo atendeu o seu convite e passou também a seguir Jesus. Levi passou a fazer parte daquele grande grupo que já estava seguindo Jesus, seguindo o Messias. Bem, quando nós lemos aqui no livro de Mateus, acerca dessa mesma referência,
Mateus, no capítulo 9, no versículo 9, vai dizer o seguinte, que Jesus partiu e viu um homem chamado Mateus, sentado numa coleteria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Esse texto é o mesmo do outros. A diferença nesse texto é que nos anteriores apresenta o nome desse homem como sendo Levi. E aqui o Evangelho de Mateus apresenta o nome de Mateus. O que significa dizer? É que essa pessoa, ela era chamada por esses dois nomes. Ele era chamado de Mateus e também de Levi. Como Marcos e Lucas não fizeram referência a ele pelo nome de Mateus, ele, como estava escrevendo o próprio Evangelho, ele então entendeu colocar o nome de Mateus para que pudesse, assim, ser identificado como o próprio evangelista, aquele que escrevera o Evangelho de Mateus, né? Mas o ponto importante, meus queridos, não é o nome que ele tinha, como as pessoas lhe conheciam, se era Mateus, se era Levi. Isso não era o ponto principal. O ponto principal aqui do texto, ele é comum nos três textos. As três referências falam a mesma coisa, de que ele deixou tudo, ele imediatamente se levantou ao ouvir o convite de Jesus e passou a segui-lo. Sabe, meus queridos, uma lição que eu tiro para a minha vida e que eu passo para você agora, é que não importa como eu sou chamado, não importa como você é chamado, como nós somos conhecidos, não importa como as pessoas nos veem, se ela nos reconhece pelo nome ou se nos reconhece por um apelido, se ela nos reconhece pelo que nós temos, pela profissão que exercemos, isso não importa. Mateus ou Levi, ele era reconhecido também pela profissão que exercia. Ele trabalhava na coleteria, ele era um funcionário público, vamos dizer, na linguagem de hoje. Ele era um funcionário público e cobrava impostos na coleteria naquela época. E ele então era reconhecido por esse serviço que ele fazia, e alguns chamavam de Mateus, outros chamavam de Levi, mas o interessante, o mais importante, o que fez mudar a vida desse homem, foi o fato dele ter ouvido o chamado de Jesus e ter passado a seguir Jesus. Se você que está me ouvindo ainda não segue Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, se você tem ouvido acerca de Jesus, mas ainda não abriu o seu coração e não tomou uma posição de renunciar tudo, de deixar tudo aquilo que aparentemente é importante na sua vida por amor a Deus e seguir tão somente a Jesus, faça isso. Pense nessa necessidade. O importante não é como você é conhecido pelas pessoas, como você é visto pelas pessoas. O importante não é o nome pelo qual lhe chamam. O mais importante, o que faz diferença na minha e na sua vida, é a presença de Jesus. Seguir Jesus. Esta é a necessidade primordial na vida do ser humano hoje. Deus te abençoe e que você possa refletir nestas palavras. Agora, meus amados, eu quero apresentar para você um curso de capelania que oferecemos pelo Instituto Bereano de Teologia. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez e talvez não saibam, eu, além de estar no pastorado de uma igreja aqui em Riachão, eu também atuo como na direção do IBETEL, Instituto Bereano de Teologia. E nós estamos, então, promovendo mais um curso de capelania cristã. É sobre esse curso que eu gostaria de falar para você. Olha,
Você que já serve ao Senhor, que faz parte de uma igreja evangélica e que gosta de desenvolver um trabalho evangelístico, visitando hospitais, presídios, você que trabalha com ação social, quem sabe em uma escola com crianças, em qualquer área de ação social, você trabalha, mas não tem ainda uma formação de capelania cristã. Esse é o momento de você estar fazendo o curso de capelania cristã, recebendo então o seu diploma e sua credencial como capelão. Então, o que é a capelania cristã? Capelania cristã é um exercício da assistência espiritual e social. E o capelão, ele dá assistência tanto em regimentos militares, como escolas, hospitais, presídios, nas favelas, em todas as áreas onde tem pessoas precisando de uma palavra amiga, de uma palavra da parte de Deus, ou precisando de uma ajuda, né, no sentido, na área de social. Então, o capelão, ele é a pessoa preparada, qualificada para esse tipo de atendimento. Então, em síntese, o capelão, ele visa proporcionar os cuidados necessários a pessoas que estão em crise, que estão enfrentando problemas, né? Problemas familiares, frustrações, desapontamentos, pessoas que perderam seus entes queridos, famílias enlutadas. Então, todos esse tipo de pessoas na sociedade podem ser atendidas por um capelão. O capelão, ele uma vez que tendo essa formação, tendo um certificado e uma credencial, ele é reconhecido pela categoria brasileira de ocupações, né, como um ofício, né? Então, você pode exercer esse trabalho, né, sendo amparado pelo Código Brasileiro de Ocupações. Então, é muito importante este curso porque vai ampliar o seu trabalho como cristão, né, desenvolvendo, assim, um trabalho espiritual e social, né, em várias áreas, né, que precisa do seu apoio. Então, contamos com você. Se você desenvolve já desenvolve um trabalho dessa natureza, mas não tem essa formação, esse é o momento para você, então, estar sendo trabalhado, você poder, então, fazer o curso e ter esse reconhecimento. Se você ainda não desenvolve esse trabalho, mas deseja desenvolver, tem um anseio pelo trabalho social e quer ser útil para a comunidade nesse sentido, você também é convidado a fazer o curso de capelania. O Instituto Bereano de Teologia, ele oferece esse curso e o aluno, a pessoa quando se matricula, ele recebe um módulo semelhante a este aqui, né? Capelania Cristã, né? E Betel, esse é o módulo encadernado, né? Que nós oferecemos ao aluno. Aqui tem duas disciplinas, né? Uma que é falando exclusivamente da capelania, tanto hospitalar, capelania familiar, presidial, militar, né? E também a social. Também, dentro desse módulo, tem uma outra disciplina que chama-se aconselhamento cristão, né? Oferecido em horas difíceis. Então, você vai estar não só aprendendo as técnicas de como realizar a capelania, as metodologias que podem ser desenvolvidas, como também você vai ter a oportunidade de estudar um pouco na área de aconselhamento cristão. Então, entra um pouco aí de psicologia, né, de como lidar com pessoas carentes, pessoas que precisam do seu apoio enquanto capelão religioso. Então, não perca tempo. Se você deseja fazer este curso de capelania, verifique se na sua cidade tem um núcleo do IBETEL. Nós podemos abrir núcleos. Em algumas cidades nós temos já núcleos de teologia, núcleos de capelania, né?
mas também você pode fazer à distância, caso não tenha um núcleo onde você está, você pode entrar em contato conosco, né? Nós temos um telefone para contato, né, que é o 91 área 75 99164 8073. Você estará entrando em contato com o IBETEL através deste número, ou então você pode também acessar, entrar no nosso e-mail e mandar ali uma mensagem e entrar em contato conosco pelo e-mail ibetel.contato@gmail.com, e você estará então podendo fazer o seu curso de capelania à distância, né? Caso não tenha um núcleo em sua cidade, você pode fazer o curso à distância. E ele à distância, nós fazemos da seguinte maneira: o aluno, ele recebe, uma vez matriculado, ele recebe o módulo no seu e-mail, ele estuda, ele responde o questionário, envia para nós para que possamos corrigir, e uma vez aprovado, ele então está apto para receber o seu certificado e a sua credencial como capelão cristão, reconhecido e aprovado pelo IBETEL, Instituto Berando de Teologia. Então, que Deus te abençoe, né? E que você possa refletir nas palavras que falamos nesta manhã acerca da importância de seguir Jesus. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.